Olá, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja se cuidando, se protegendo. Nós estamos orando por vocês, toda a liderança, o pastor, o conselho, a gente está orando e eu tenho certeza que está todo mundo orando uns pelos outros. Esse tempo vai passar, a gente tem que ter fé, calma, confiar que a nossa vida, a vida da nossa família está nas mãos de Deus. Como tema de 2020 é mais um, e mesmo em quarentena, mesmo com a movimentação limitada, a gente tem como compartilhar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Então, você pode compartilhar a palavra, os estudos, as mensagens, estudo bíblico que a gente está transmitindo para outras pessoas, a Deus, ou que estão afastados, ou até mesmo que gente que é crente. Então, vamos compartilhar para que essa palavra chegue. A gente vai dar sequência ao nosso estudo. A gente está estudando 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1. Esse é o segundo estudo, essa é a parte 2, com essa temática, né, com a pandemia que nós estamos vivendo e essa discussão com relação ao fim dos tempos. Então, a gente vai dar sequência. Deixa eu só destacar uma coisa que nós vimos no primeiro estudo, que eu dividi o texto em 3 momentos. O primeiro momento, que é o estudo 1, Pedro está falando à mente, está despertando a igreja que está adormecida. Então, falando à mente, o segundo estudo, que é esse, ele fala a respeito da promessa, ele vai destacar por 3 vezes a palavra promessa, daqui a pouco a gente vai ver no texto, e, se Deus permitir, próximo domingo, dando uma sequência ao estudo, a gente vai tratar sobre o conteúdo dessa promessa. Então, a gente vai ler o texto e, à medida que a gente for ler o texto, a gente vai destacando alguns pontos. Então, domingo passado, nós refletimos sobre essa primeira parte, dos versículos de 1 até o versículo 8. A gente vai ler e depois a gente vai destacar algumas coisas e depois ler a outra parte. Então, o versículo 1 diz assim: Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos os vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: Onde estará a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Portanto, deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Então, antes da gente continuar a nossa leitura e ler a segunda parte, queria destacar algumas coisas. Então, quem destaca a promessa? São os escarnecedores, são eles que levantam essa questão. Então, a gente vai deixar eles aqui de lado e a gente vai dar uma sequência à segunda parte do texto. A partir do versículo 9 diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e elementos abrasados se derreterão.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, a gente vai destacar alguns elementos. Mais uma vez, aparece a palavra promessa, já a segunda vez. E aqui, Pedro, ele está rebatendo os escarnecedores, que aqui no versículo 9, esses escarnecedores, como alguns a julgam demorados. Um pouquinho mais embaixo, mais uma vez aparece a palavra promessa. Então, nós, porém, segundo a sua promessa, mais uma vez. E aí esse nós aqui, Pedro está falando à igreja. Então, observe que quem levanta a questão, quem diz que está demorado são a vinda do Senhor, o cumprimento da promessa, são os escarnecedores. A gente tem que perceber ou entender o que Pedro fala que nos últimos dias virão escarnecedores segundo os seus escárnios. Então, o que vem a ser os últimos dias? Eu criei aqui um gráfico, se você puder acompanhar comigo, essa linha do tempo entre a criação até o dia do Senhor. Se Deus permitir, próximo domingo nós vamos dar sequência e a gente vai tratar melhor o que vem a ser esse dia do Senhor. Então, essa linha, a linha do tempo, no meio, aqui está a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Isso aqui é a linha da história. Nós estamos aqui em 2020, o mundo está sofrendo com essa pandemia do Covid-19. E é possível que alguns de nós, ou a maioria dos irmãos, olham para esse momento e essa situação que nós estamos vivendo e falam assim, isso tudo que está acontecendo é o início dos últimos dias. Está se aproximando. Quando a gente volta um pouco à luz do Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 8, Joel ele fala sobre a profecia do envio do Consolador, do Espírito Santo. E Joel 2,28 diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando a gente vai para Atos, lá em Pentecostes, que o Espírito Santo vem como em forma de pomba sobre os discípulos e eles começam a falar em outras línguas. E aquela população que estava, Jerusalém estava em festa e ver aqueles homens, todo mundo falando, cada um em um idioma diferente. Aí eles está todo mundo bêbado e Pedro toma a palavra e ele diz, não, senhores, não é nada disso. O que estará acontecendo é tudo aquilo que o profeta Joel havia dito. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, cita Joel, mas observe que quando ele fala, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Fazendo uma comparação entre Joel 2 e Atos 2:28, praticamente a mesma coisa. O que faz a diferença é que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele interpreta e ele diz que o acontecimento de Pentecostes inaugura os últimos dias. Os últimos dias lá em Pentecostes. E não é um momento da agora, desse estado que o mundo vive e enfrenta, dessa pandemia, desse medo, desse pânico. Os últimos dias, desde aquela época, segundo palavra que sai da boca do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, interpretando Joel 2:28, diz que ali inaugura os últimos dias. Então, isso é importante ficar claro na nossa mente. Eu sei que você sabe, mas mesmo assim, a gente vai trabalhar sobre a definição ou o conceito de escarnecedor. Escarnecedor é toda pessoa que demonstra desgosto, desdém por Deus ou qualquer coisa que se assemelha à verdade espiritual. Isso numa relação espiritual,
né? Tem escarnecedores com relação à autoridade, qualquer tipo de autoridade, seja política, seja uma autoridade paterna, ou escarnecer uma outra pessoa, questão da zombaria, e por aí vai. Mas aqui a gente está trabalhando num contexto de uma pessoa que não quer se submeter à soberania de Deus e transforma toda a palavra, tudo aquilo que se refere a Deus e às coisas espirituais em zombaria. E aqui essas imagens aqui do lado são momentos que aconteceram, não apenas no passado, num passado próximo, mas esse ano, agora no Carnaval, de situações de escárnio. É isso aqui, né? Todas esse desdém, esse menosprezar as coisas santas, isso são atitudes de escárnio, são escarnecedores que fazem tal coisa. E quando a gente olha para a palavra de Deus, então como é que a gente deve tratar um escarnecedor? Provérbios, capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim: o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. O sábio de Israel, ele está nos ensinando o seguinte, que o tentar repreender, o tentar consertar um escarnecedor é algo inútil. Como ele não tem respeito por nada e nem por ninguém, nem por quem é autoridade sobre a sua vida, tanto numa perspectiva humana, como numa perspectiva espiritual. Para ele não existe essa questão do espiritual. Ou melhor, ele sabe que tem, mas ele não considera. Então é perda de tempo. Se você for repreender um escarnecedor, você sairá aborrecido, porque ele não respeita ninguém. Voltando ao texto, como nós já havíamos destacado, quem chama a atenção da promessa, se essa promessa de fato é verdadeira ou não, porque está demorando, não é a igreja. A igreja está sendo sonolenta. Por isso que Pedro fala que ele está escrevendo, porque ele procura despertar os irmãos. Quem destaca a promessa e faz uma interrogação e uma questão é o escarnecedor. E é tão interessante a gente parar e pensar sobre isso, porque, segundo Pedro, capítulo 3, a pergunta, a interrogação sai da boca do escarnecedor. Então, essa promessa, de fato, é verdadeira? É isso que sai da boca do escarnecedor. O que eu acho interessante é com relação ao escarnecedor. Então, são 3 coisas que eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas é que o escarnecedor ele conhece a promessa. No texto, a gente já havia destacado isso. Quem levanta a questão, quem faz a pergunta, a interrogação, é o escarnecedor. E é tão interessante, fazendo uma relação de 2 Pedro capítulo 3, né, dessa questão, dessa pergunta, que sai, dessa palavra que sai da boca do escarnecedor, lá no jardim. Lembra aí, me ajuda aí. Lá no jardim, como foi que a serpente se aproximou da mulher? De que forma? Ela puxa assunto e faz uma pergunta, colocando em dúvida a palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito ao homem. Faz uma interrogação. Então, voltando mais uma vez agora para Pedro, capítulo 3, esse escarnecedor, ele conhece a promessa. Se ele não conhecesse, ele não teria como fazer de um modo específico falar a respeito da promessa.
Segunda coisa, ele transforma esse conhecimento em escárnio. Eu acredito que em algum momento, independente se você é novo na fé ou se você já tem algum tempo de caminhada, mas eu acredito que em algum momento você já foi zombado por causa da sua. Seja uma pessoa individual ou num grupo de pessoas, e quem puxa ou quem faz isso já teve um convívio, já teve um certo conhecimento, e porque ele teve um certo conhecimento, porque ele teve uma vivência, ele agora ele zomba, ele chama o outro, ele chama o crente ao ridículo. Então, ele transforma esse conhecimento em escárnio. Terceira questão é o fundamento do seu escárnio. É um escárnio com um fundamento. E qual é o fundamento? À luz do texto, o fundamento é a demora da promessa. Então, como ele conhece a promessa, ele transforma esse conhecimento em escárnio e ele tem, entre aspas, em seu favor a demora dessa promessa. Por isso que a questão é, será que é verdadeira essa promessa? Será que essa promessa de fato, será que essa palavra, será que esse Deus é um Deus de palavra? E aí fica uma questão para mim e para você. Você sabe responder a isso? Você sabe se colocar diante. A gente já viu que lá em Provérbios que diz assim, ó, não perca o seu tempo repreendendo o escarnecedor, que você vai sair dessa situação aborrecido. Ele é incorrigível. Mas com relação à promessa, com relação aos questionamentos a respeito de Deus e das coisas de Deus, você sabe responder? Digo isso porque o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aqui eu acabei destacando que a gente deve estar preparado para responder. A gente tem que estar preparado para responder, não apenas nessas situações de escárnio, de zombaria, que nós somos chamados a responder a respeito da nossa fé. A gente tem que estar preparado também nos diversos aspectos, né? Quando um filho chega e pergunta, como nós estamos vivendo agora diante dessa situação, o mundo está em pânico, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão com medo, então as pessoas estão perdidas e a gente tem que estar preparado para responder qual a razão da nossa fé, qual é a nossa esperança. Então a gente tem que estar preparado. E Pedro fala que a gente tem que santificar a Cristo como nosso Senhor no nosso coração. Isso só é possível viver assim preparado para responder à razão da nossa fé, da nossa esperança em Deus, se Cristo for verdade na nossa vida. Se de fato e de verdade a gente tem um compromisso com o Senhor, se for de todo o coração, não dá para andar e viver dividido. Quando a gente vive, leva uma fé verdadeira, quando a gente percebe, sente Deus cuidando e trabalhando na nossa vida, independente das situações, independente se nós somos zombados pela nossa fé, independente quando o mundo inteiro está vivendo num caos, está vivendo com medo, nós estamos preparados, nós temos uma razão, nós temos uma esperança que é estar em Deus. E aqui eu quero trabalhar com você agora com relação à promessa. O que é uma promessa? Eu sei que você sabe, mas mesmo assim eu quero trabalhar com você esse conceito de promessa. Sei que todo mundo, em algum tempo, em algum momento, já fez uma promessa. Já fez uma promessa de amor, já fez uma promessa para o filho, para um pai, já fez uma promessa até para si mesmo. Mas eu quero
trabalhar antes essa questão aqui de promessa. O que vem a ser é uma oferta ou compromisso de obrigação de uma pessoa ou pessoas com o outro ou os outros. Isso é uma coisa. O valor agora dessa promessa, o valor desse compromisso de obrigação, dessa promessa, depende da fidelidade da pessoa que faz a promessa. Porque se é uma pessoa que é infiel, se é uma pessoa que você não tem confiança, ou que você perdeu a confiança, você até em algum determinado momento você tinha confiança com essa pessoa, mas essa pessoa pisou tanto na bola que por mais que ela faça essa promessa, não tem valor. Isso para uma pessoa que você não confia. Isso para uma pessoa que é infiel. Mas quando a pessoa é uma pessoa de palavra, quando é uma pessoa que é fiel, a promessa que essa pessoa faz tem um peso muito grande. Não é qualquer coisa. E tudo isso, quando a gente aplica com relação à promessa que Deus fez para com a nossa vida, é como está escrito aqui. As promessas de Deus revelam os seus propósitos eternos, aos quais ele está comprometido e nos quais os crentes podem depender totalmente. Então, nós não estamos tratando com qualquer pessoa. E como nós não temos um relacionamento com qualquer pessoa, mas é com o nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, então tem valor. Ele está comprometido com esses planos, com esses propósitos. Essas promessas a gente tem que confiar e descansar nelas totalmente. Por isso eu quero, a partir de agora, destacar, à luz das Sagradas Escrituras, o que a Bíblia fala a respeito dessa palavra. Enquanto o escarnecedor levanta a questão, à luz do texto lá de 2 Pedro capítulo 3, dizendo, será mesmo que é verdadeira essa promessa? E Pedro responde dizendo que o Senhor não tarda e a gente tem que confiar e descansar, mas o que a Bíblia diz a respeito da promessa? Números capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Observe que aqui em Números há uma comparação entre Deus e o homem. Porque o homem, ele pode mentir, porque o homem pode falar uma coisa e depois se arrepender daquilo que acabou de falar. Mas Deus não é homem nem para que minta, nem para que se arrependa. E ele continua o versículo, porventura tendo ele prometido, o que impede ele de cumprir? E uma vez que ele falou, ele vai cumprir. Ainda, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, a palavra de Deus diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, por mais que tudo se acabe, por mais que nada dê certo, por mais que os céus e a terra se acabem, as palavras de Deus são eternas. Porque Deus é eterno, porque ele está comprometido com a sua palavra. Porque ele não é homem, e agora relacionando com o versículo que nós já vimos de Número, ele não é homem, nem para mentir, nem para que ele se arrependa. Continuando, agora em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, palavra do Senhor, por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eu peguei esse mesmo versículo de 2 Coríntios 1, versículo 20, agora na versão A Mensagem. E veja só o que diz
a Bíblia, a versão, a mensagem. Seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus. Nele, isso é o que pregamos e oramos, o grande amém, o sim de Deus e também o nosso sim inequívoco. Eu achei tão belo como está escrito na Bíblia a mensagem. Observe mais uma vez, seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus. Meu irmão, eu tenho certeza que você sabe das promessas de Deus. Eu tenho certeza que, independente se você é novo na fé ou se você já tem algum tempo de caminhada, você já tem algumas promessas que tem guardado na sua vida e no seu coração. Palavras de Deus que em determinados momentos, e principalmente esses momentos em que nós estamos vivendo, em que o mundo inteiro está com medo e que todos nós estamos enfrentando um inimigo invisível. E não é apenas espiritual, e a gente enfrenta ele espiritualmente, o diabo e os seus anjos, mas agora eu estou me referindo ao vírus, que está esse pânico. A gente tem que se agarrar nas promessas de Deus, seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus. E é isso que pregamos e oramos. O grande amém, o sim de Deus e também o nosso sim. E que nós não temos dúvida nenhuma. Hebreus capítulo 10, os versículos de 36 e 37. Vou deixar o 38 por último, mas esses dois primeiros versículos que diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E é tão belo porque a Bíblia ela vai se completando. Um livro vai conversando com o outro. E aqui a gente tem a relação da promessa e o conteúdo da promessa que, se Deus permitir, próximo domingo nós vamos estudar isso, lá de 2 Pedro capítulo 3. Mas o autor aos Hebreus trata e conversa com Pedro. Parece aqui a promessa. E se você, e aí eu queria te convidar, você dar uma lida no texto de Hebreus, pouquinho antes ele está falando da necessidade de perseverar, da necessidade de viver a vontade de Deus. E uma vez a gente perseverando e vivendo a vontade de Deus, a gente vai alcançar a promessa. E aí ele continua o seu pensamento dizendo que dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da volta do Senhor Jesus, que é o conteúdo da promessa de lá de 2 Pedro capítulo 3, que os escarnecedores levantam. É de fato verdadeira essa promessa? Porque está demorando. E o versículo 38 de Hebreus capítulo 10, e aqui a gente conclui, e é fundamental, e o protestantismo, ele, pela graça de Deus, é essa palavra que é um impacto na vida de Lutero, é que, todavia, o meu justo viverá por fé. É impossível andar com Deus, é impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. E saber que tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Deus tem prometido é verdade, é verdadeiro. E que a gente não tem dúvida nenhuma. Então, independente da demora em chegar uma cura, uma solução,
para esse momento que nós estamos vivendo. Independente se há perspectiva, se há saída. Porque quando a gente olha, a grosso modo, parece que a gente está vivendo num tempo, num momento que é como o ditado popular: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Por um lado tem a doença, tem a enfermidade, por um outro lado tem o emprego, tem as contas, tem a necessidade de sair, de trabalhar, de produzir, de ganhar o pão de cada dia. Aí, e como sair para enfrentar, se de um lado tem a pandemia, tem o vírus, tem o perigo de pegar a doença ou de trazer a doença para casa. E a Bíblia diz, e o ponto de virada na história do cristianismo é esse versículo 38, que está nesse contexto aqui de ser perseverante, de viver a vontade de Deus para alcançar a promessa. E tem essa promessa que aquele que diz que vem, ele virá e não há de tardar. Todavia, enquanto tudo isso, enquanto a volta dele não acontece, enquanto essa promessa da volta não se concretiza, tem outras tantas promessas com as quais o Senhor tem nos falado, tem nos comunicado. Por isso que o justo, por isso que eu e você, meu irmão, devemos andar e viver por fé. O mundo está perdido, o mundo está se acabando, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão preocupadas com a incerteza. Não vamos andar nesse caminho. Vamos viver por fé e vamos estar prontos e preparados, e agora resgatando 1 Pedro, estar preparado para falar qual a razão da nossa fé e da nossa esperança, que todas as palavras de Deus são verdadeiras. Eu não estou sozinho, querido. Você não está sozinho. A vida dos nossos filhos, da esposa, do marido, dos nossos pais, se são idosos ou não, a vida de todo homem está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. E é dessa forma, é desse meio que nós andamos e vivemos. Enquanto os escarnecedores colocam em dúvida a promessa, eu e você, que amamos e conhecemos o Senhor, nós confiamos que aquele que prometeu há de cumprir. E só o justo vive por fé. Essa é a nossa oração, que Deus abençoe. Persevere, busque a Deus força para viver no centro da sua vontade, para que as promessas de Deus venham a ser verdade e realidade sempre na nossa vida. Que Deus abençoe.